vamos lá. Os 5 círculos do amor. Vocês estão olhando aí, pode se tornar um pouquinho complicado, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar bem direitinho aqui, que vocês vão ter bastante clareza disso. Não é um bicho de 7 cabeças, às vezes a gente fala, nossa, mas eu nunca ouvi falar disso, meu Deus do céu. Onde é que está isso? Está na minha cabeça? Está no meu coração? Está onde? Não é um lugar, é assim como a nossa psique, ela não está num lugar, né? Ele está no todo. Então, o Bert, ele trouxe para a compreensão do que é uma vida saudável, uma vida onde você possa viver para o mais, tá? Mais tenho prosperidade, abundância, a vida flui. Quando eu falar mais, lembra de um duto, imagina que isso aqui fosse um cano. Esse cano ele não pode estar entupido. Se ele estiver entupido, ele vai pingar. Agora, se ele estiver fluido, eu vou conectar, ele vai jorrar água. Então, quando a gente diz o fluir da vida, quando o Bert traz todas essas ferramentas, é que a gente possa quebrar dentro de nós essas muralhas, essas barreiras, que muitas vezes faz com que a gente, com a nossa criança ferida, porque todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, e essa criança ferida, ela tem uma dor emocional dentro de uma personalidade que ela construiu dentro da infância e que ela precisa ser vista, mas não é vista pelos nossos pais, tá? Os nossos pais fizeram o que puderam, deram para nós a vida, porque eles também tinham uma criança ferida e o resto é a gente quem faz. Nós não podemos ficar uma vida inteira num inconsciente, puxando sempre a gente para baixo, porque faltou. Então, a gente precisa sempre entender para levar a gente para cima. Então, o primeiro círculo do amor fala sobre o amor dos nossos pais como casal. Não dos pais perfeitos, mas lembra, quando a gente olha para nós, a gente não consegue lembrar, nossa, mas como que devia ser meu pai e minha mãe sem eu? Não é? A gente parou para pensar, dificilmente a gente para pensar. Mas como será que era a vida da minha mãe e a vida do meu pai antes de eu existir na vida deles? Olha, eles já estavam aqui, eles já tinham história, eles já tinham estudado, trabalhado. Como será que era? Então, qual foi a relação do casal? E não importa se a gente julga que não teve amor, que não teve isso, de alguma forma eles foram conectados um com o outro através de um amor. O amor que uniu eles é o amor maior, é o maior amor de todos. É o que uniu os dois, porque foi a partir deles que a gente nasceu. Então, o que trouxe a minha mãe e o meu pai foi, a gente vai ver lá no módulo, quando estiver falando de casais, que são os 3 motivos pelo que o casal se aproxima. Eles se aproximaram por um desejo sexual, primeiramente um desejo sexual, porque tinha a questão do instinto de sobrevivência, de procriação. Então, a primeira coisa é a questão mais animal. Depois veio o afeto é o gostar, o ficar bem um com o outro. E o terceiro motivo é o motivo da cura do sistema um do outro. O primeiro motivo é o momento da paixão, né? Está apaixonado, um não vê o defeito do outro, tem borboletas no estômago, e aí passa um tempo, aí vai para a questão do amor mesmo, desenvolvendo o amor, quando acaba a paixão, aí quando começa o amor, aí começa a vir as dificuldades, porque começa a vir a cura um do sistema do outro. Então, um casal se une para curar um sistema do outro através da junção dos dois. Então, vamos lá, o pai e a mãe estavam ali, se encontraram, tiveram a fusão, nasceu a gente. Então, nós precisamos olhar para o amor dos nossos pais como um casal, o amor maior. Não é dizer, o meu amor que eu tenho pela minha mãe é muito grande. Não, a gente tem que olhar para um amor maior que veio antes do nosso amor pela nossa mãe ou pelo nosso pai. É o amor do casal, é o casal em si, tá? É o primeiro amor que é onde tudo começou. Aí tem o segundo ciclo do amor, que é o amor que a gente fala do que
da nossa infância. É a nossa infância. Aí a maioria de nós, com uma infância machucada, começa a dizer: ah, mas a minha infância não foi boa, foi muito triste, eu sofri demais, tive que trabalhar muito cedo, saí de casa muito cedo para trabalhar, deixei de estudar, eu apanhava, fui abusada, não tinha o que comer, era maltratada. Então, tem várias coisas. Aí a gente olha para essa criança, a gente olha para trás e a gente não vê motivo para gostar, de amar a nossa criança, a nossa infância. E a gente precisa olhar para essa infância, com tudo que ela nos trouxe, reconhecendo que se não fosse desta maneira, não estaríamos aqui. Porque não há uma intenção de que seja perfeita a vida. Por quê? Porque estamos aqui neste planeta para a evolução. Só que esquecemos disso quando chegamos aqui. Achamos que a gente veio aqui para trabalhar, para estudar, para ganhar dinheiro, para ir para a Disney, para ir para a churrascaria, para ir para a balada, e a gente acaba esquecendo de estudar, de aprender, de entender como a gente funciona, como funciona a vida. E aí a gente exclui a nossa infância. E aí isso faz com que a gente nunca trabalhe, nunca consiga soltar os nós, soltar as dores que ficou lá atrás. Então a gente precisa olhar para a infância e para a nossa puberdade, acolher do jeito que ela veio e tomar. Tomar, gente, não é fazer o quê, né? Não tem que fazer. Não, não é isso. É olhar com gratidão, é olhar com amor, é olhar com compaixão, é olhar para a dificuldade dos nossos pais em nos educar. Eles tinham que trabalhar, não tinham o recurso que nós temos hoje, e eles tinham um monte de filhinho, né? Um crescia cuidando do outro, aí o que veio por último usava as roupas, as coisas do que veio primeiro, e aí foi vivendo naquela escassez, onde come um, come mais um, e aí a gente foi criando, e chegamos até aqui. A infância foi tão perfeita que ela fez com que nós chegássemos aqui, com toda a história que a gente precisou aprender lá atrás e sentir na pele, e às vezes essa história ela está inconsciente. E essa história inconsciente que faz com que a gente tropece muitas vezes na nossa vida, quando a gente não tem consciência e não traz ela para ser curada. Esse é o segundo círculo do amor. O terceiro círculo do amor é o dar e tomar. Não é dar e receber. Não é eu dou e eu espero que alguém me dê alguma coisa. Eu dou isso aqui e eu espero que alguém me pague. Eu dou e espero algo de volta. Não, dar e tomar, ele é ativo. Pensa num abraço. Quando você vai dar um abraço em alguém, você dá um abraço, espera ele dar o abraço. Não acontece, o abraço acontece uma fusão, não é isso? É um beijo, um abraço, ele acontece uma fusão, não tem eu abraço você depois, você me abraça. O abraço acontece, isso é o tomar. Sabe quando alguém te presenteia com algo e você olha para aquilo e aquilo enche teu coração, você dá um sorriso. É automático, não é aquela coisa que você, deixa aí, depois eu vejo. Não é aquilo, é que tomar, aquela coisa que você toma para si. Não é aquilo, eu vou pegar isso, depois eu vou ter que devolver. Não, é um tomar. É a mesma coisa a vida. A vida não é assim, a minha mãe me deu a vida e eu fico aqui observando, não sei se eu quero essa vida que ela me deu, não. Eu queria que fosse um pouco melhor. Então a gente fica querendo receber, não toma. Deu? Toma. E faz, integra, faz algo com isso, para que isso possa se tornar legítimo. Tá? Isso é o dar e o tomar. E onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer lá na nossa maturidade, quando a gente encontra um parceiro amoroso, um parceiro, um casamento, um relacionamento, um namoro. A gente se entrega de alma para essa relação. A gente está inteira ali. A gente não está pela metade, não pode estar pela metade, porque senão a gente não tomou aquilo como um todo. Então, tem gente que fala assim, eu vou me casar, mas eu preciso ver, porque homem, você não pode demonstrar que gosta demais. Mulher, você não pode demonstrar que você tem ciúmes. Porque... Então fica aquelas picuinhas, né, de relacionamento. Você casou, então agora vê se você guarda algum segredo. Você casou, vê se você não faz isso, ou vê se não faz isso demais, ou isso de menos. Fica sempre parece que aquelas dicas de comadre para fazer com que a coisa dê certo, e não é. O relacionamento é um tomar, é um toma o outro e os dois se fundem e aí tem uma nova vida nascendo.
Ou, mas eu não quero ter filho, eu vou tomar o outro para quê? Porque a fusão dos dois, há o crescimento dos dois, e quando os dois crescem, a vida vai para frente, para o desenvolvimento e o crescimento dos dois. Esse é o terceiro círculo. O quarto círculo do amor, ele ultrapassa os limites da consciência. E aí é onde a gente esbarra, gente. Como é complicado a gente olhar para isso. É aí onde entra o julgamento, onde entra a crítica, onde a gente quer achar que menosprezar o outro, porque a gente dificilmente, eu não estou dizendo que isso não é possível, mas a gente tem que fazer um esforço para isso acontecer, não é natural. Não é natural eu olhar uma pessoa que é diferente de mim e aceitar e falar, é assim, vem cá, você pertence. A gente está sempre arrumando um defeito, a gente está sempre arrumando uma coisa porque aquela pessoa é desse jeito, ou é daquele, ou é folgado, ou é arrogante, ou é isso, ou é aquilo. A gente está sempre dando rótulos para a pessoa. A gente nunca consegue olhar para essa pessoa e dizer, olha, fulano, você pertence. Você pertence ao meu sistema, você é um alcoólatra, aquele tio bebum, larga lá para o lado. Você não olha para a pessoa e diz, olha, fulano, eu concordo com a vida que você escolheu. Olha que eu não estou dizendo, eu não estou para julgar se a pessoa fez certo ou se ela faz errado. Eu estou para concordar com a escolha dela. A escolha que ela fez da vida não compete a mim dizer que ela está certa ou errada, porque eu preciso, o quarto ciclo de amor é eu concordo com o que você é, do jeito que você escolheu ser. Mas essa pessoa é assim, ela atrapalha a minha vida. Então aí você tem que olhar para você, por que é que o jeito dessa pessoa ser incomoda você? Tem pessoas que compram briga de graça só porque a pessoa é homossexual, é transexual, e a pessoa fica ali apontando o dedo, ou muitas vezes, porque aquela pessoa usa, fuma, bebe, cheira, sei lá. É a vida que a pessoa escolheu. Não é que a gente tem que dizer, olha, fulano, você está certo em fazer isso. Não é isso. É dizer, eu concordo com a vida, do jeito você trouxe. Eu concordo com os seres humanos do jeito que eles são, porque nós não temos o direito de julgar e de criticar. A nós não compete o julgamento. Tá? Então, o quarto ciclo é o que a gente mais está esbarrando, que é não concordar com o ser humano como ele é, do jeito que ele é. E o quinto ciclo do amor é o que se dirige à humanidade. É muito complicado a gente olhar para o mundo e falar, nossa, a gente fala sempre, nossa, esse mundo está perdido, esse mundo está acabando, esse mundo não sei o quê, porque o mundo ele é composto das pessoas, né? Só que o mundo não são as pessoas estão dentro desse plano maior. A natureza ela é perfeita, todas as coisas existem numa perfeição, só que existe uma certa cultura, de um certo país, que tem um tipo de pensamento, que briga com uma outra cultura de um outro país, que tem um outro pensamento, e aí entram guerras, e aí a gente está sempre o quê? Do lado de um ou do lado do outro, discordando de tudo isso. Mas eu não posso concordar com isso. Não, a gente deve concordar com o mundo, com a humanidade, com esse mundo do jeito que ele é, porque cada um dentro deste planeta está em um nível de evolução. Se existem aquelas pessoas que estão, nesse momento, se drogando, injetando droga, fumando, caindo por ali, eu preciso entender que esta pessoa também faz parte da evolução maior de um planeta. É um contraste, é um parâmetro. Então, todos estão dentro de um grande mundo, onde este mundo, ele é assim, ele está evoluindo. E quando eu digo, poderia acabar com a fome no mundo, poderia acabar com a doença no mundo, poderia acabar com os criminosos, de metralhar todo mundo, porque esse povo ruim tem que morrer mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou indo contra quem? Estou indo contra o Criador maior. Porque a gente não pode esquecer que neste mundo as coisas são como são pela vontade do Criador maior.
Porque nós estamos dentro de um processo evolutivo e a criação abarca tudo isso. O Criador olha para tudo isso e tudo isso está contido dentro de um ciclo maior. Entende? Que é o todo, é o todo que está em tudo. E a gente não tem o direito de, sei lá, por um modelo, por um dogma ou por qualquer outro tipo de entendimento da vida, achar que porque fulano é desse jeito, ele é o errado, ele está ferrando com o mundo. Porque fulano é assim, porque ele está errado. A gente esquece que cada pessoa está dentro de um processo de evolução. E aí eu trouxe aqui, ó, o casal. Eu trouxe só o casal dentro do primeiro ciclo, para você ver. Não tem mais nada. É só o casal. Os dois, o amor do casal um pelo outro. Eles não sabem se eles vão ter filho, quantos filhos eles vão ter. Eles não sabem que você vai existir. Eles não sabem nada. Eles só estão ali vivendo, curtindo o casal. Até que um belo dia, com permissão do divino, acontece a concepção. E a partir dali, aquele casal ele é estremecido. Não é assim, gente? O casal estava bem até uma criança nascer. Por incrível que pareça, é assim que acontece. Um casal vivia bem até a chegada do filho. Quando chega o filho, a filha, o casal estremece. Por que o casal estremece? Porque essa criança passa a ser o centro da atenção dos dois. E o casal fica de fora. O casal morre. O casal deixa de ser casal e passa a ser pais. Tanto que quando a mãe se refere do marido dela para o filho, ela não diz, olha, o meu marido. Ela diz o teu pai. E o marido diz a mesma coisa para a mulher, para o filho. Ah, olha, vê lá o que a tua mãe está fazendo. Não diz, ó, vê lá o que a Maria está fazendo. Não vê lá o que fulano está fazendo. Não, vê lá o que a tua mãe está fazendo. Ué, cadê a mulher dele? Cadê a mulher dele? A mulher dele não existe mais. Isso quando os casais não começam a se tratar como pai e mãe, né? Ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai. E começa aquela coisa muito parental. E aí acaba o casal. Aí fica uma coisa muito sem lógica, porque todo mundo está vivendo em função de quê? É do filho que está na creche, então a gente vai lá comprar e fazer aniversário do filho, primeiro ano do filho, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí vem mais um, aí vamos fazer, e vamos lá cuidar dos bacuri, e cuida da criança, a criançada toda para a escola, e comida para esse povo todo, e festa para esse povo todo, e aniversário para esse povo todo, e não sei o que para esse povo todo, e cadê o casal? O casal acaba. Só na função do filho. E aí, é óbvio que esse primeiro ciclo ele fica muito apagado, porque é através do casal, que é o amor de conexão. A conexão com a nossa ancestralidade vem através do casal, do pai e da mãe, porque eles conectam a gente com quem? Lá atrás, ó. Lá atrás, com os nossos avós e com toda a história. Então, é por este amor do casal que consegue a vida fluir. Percebe a importância da vida, quando o Bert fala da vida? Porque assim, vem lá, vem, cruza, nasce e cresce, continua crescendo para todos os lados. Então, este amor do casal é o maior amor, é o amor do vínculo. Sem esse amor do vínculo, não teria vida. Mesmo que o amor que o casal sentiu seja aquele amor muito carnal, que seja mais sexual, não importa. A vida nasceu, a vida veio a partir daí, certo? Então, é o primeiro círculo do amor. O segundo, eu coloquei aqui para vocês entenderem que a nossa infância, a nossa adolescência, ela é o que a gente tem de mais precioso na vida. Porque foi lá, do 0 até os 21 anos, que todas as informações que nós trazemos para a nossa vida hoje, ela foi instalada. É o nosso banco de dados, é a nossa programação mental, emocional, sistêmica, está tudo aí. Tudo, desde a barriga até os 21 anos. Com 21 anos, a gente recebe a maioridade
pela justiça, mas a maturidade mesmo do desenvolvimento do ser humano, ela chega só aos 25, tá? Mas aos 21 anos ele já passou as 3 primeiras fases, os 3 primeiros setênios. Tudo que ele vai ser está ali. Tudo que ele vai ser está ali. Então, o amor pela nossa infância precisa ser... é tão primordial, porque se eu não amar a minha infância, eu não consigo ser tudo que eu nasci para ser. Porque eu vou ter alguma coisa e digo, lá na minha infância eu sofri. Quer dizer, a vida não foi boa, eu fui sofrida, foi isso, foi aquilo. Não tira nada de bom, não tira o aprendizado. E tudo aquilo que a gente aprendeu na infância, e que hoje a gente pode dizer, mas não foi tão boa assim, né? Que partes da minha infância eu acabei não aproveitando. É quando eu era pequenininha, que eu precisava cuidar do meu irmão para minha mãe trabalhar, eu não tive infância, não tive boneca, não tive isso, não tive aquilo, mas eu tive aprendizado. Eu aprendi. Eu aprendi que foi a mãe que eu pude ter, foi a vida que eu decidi ter, foi essa história que eu quis ter. Ninguém veio ao acaso e foi jogado por um sorte ou azar. Não é aquilo, será que esse aqui vai ser rico ou vai ser pobre? Pobre, que pena, vai lá, tchau, vai ser pobre. Não, existe uma explicação por trás de tudo isso, só que o ser humano, ele não busca o entendimento da vida, ele fica, como eu disse lá no começo, né? Por que que eu nasci pobre e fulano nasceu rico? Por que que a pessoa tem pai e o outro ali está matando os pais? Um nasceu sem pai e o outro está matando os pais. Um queria ter filho e o outro está abortando o filho. Então, por quê? Cada um tem a sua experiência. Não é que Deus jogou um dado lá e o dado caiu meia dúzia, pai, esse aqui nasceu rico, o outro caiu no 1, vai se ferrar na vida. Não é assim. Existe resposta para tudo que a gente buscar de coração aberto, né? Então, olhar para essa segunda etapa, esse segundo ciclo, ele faz com que a nossa vida se torne cada vez mais preciosa. E a gente pode mudar ela a partir daí. Olha o que eu disse para vocês do abraço, né? O dar e o tomar, que é o terceiro ciclo do amor, passa pelo dar e o tomar. Quando a gente toma algo, é ativo, é como esse abraço. Essas crianças vêm, ou imagina aquela festa, aquela pessoa que você não viu há tanto tempo. Você olha para a pessoa, parece um filme de câmera lenta, você vai lá abraçando, aí você toma aquele abraço, chega, parece que a pessoa entra dentro de você. Aí você fica naquele abraço, aquele abraço, aquele abraço que chega a aquecer o coração. Por quê? Porque isso é o tomar, né? E é dessa forma que a gente tem que encarar as nossas relações, a nossa vida, tomando tudo que vem para mim. O tomar precisa ser ativo, tá? O quarto ciclo aqui, concordar com os seres humanos, assim como eles são, respeitando o estágio evolutivo de que cada pessoa está. Não é porque a pessoa nasceu sem perna que o outro vai ficar rindo, porque a pessoa precisa de uma muleta, precisa de uma cadeira de roda, essa questão, ou porque é negro, ou porque é homossexual, ou porque é prostituta, ou porque... Então, e a gente tem que olhar para todo mundo e entender, todos nós estamos dentro do mesmo ciclo, estamos na evolução. Então, eu preciso ter empatia e deixar de julgar aquele que é diferente que eu, diferente de mim, faz o que eu não faço, faz melhor ou faz pior, ou não sabe fazer, ou tem dificuldade de aprender, e o outro diz, fulano é burro, fulano não consegue entender nada. A gente tem que entender a história de cada pessoa para que a gente não julgue, não cobre e não critique, sem saber. E a gente não precisa ficar sabendo da história do outro para a gente não julgar. A gente só não julga, só não julga. A gente só aceita como é, porque cada um está num processo evolutivo. E o quinto é concordar. Concordar com o mundo assim como ele é, com tudo que ele é, está chovendo demais, está frio demais, está calor demais, está vento demais, tá tudo demais, ou está tudo de menos, porque tem pessoa violenta, porque o lugar ali que eu vou é longe, e a gente acaba não olhando para a vida, né? Como eu disse, Deus não joga dados.
Deus não joga dados e fica jogando e vai falando, esse vai ser rico, esse vai ser pobre, esse vai ser doente, esse vai ser saudável. Então, a gente tem que olhar que existe um propósito maior, uma expansão muito maior de consciência que a gente não consegue entender. Porque se a gente começar a pensar neste planeta chamado Terra, dentro de um universo, com galáxia, com planetas, a gente fala, cara, a gente não é nada, a gente é um grãozinho de areia, e o que move a gente aqui dentro é a prática do amor, porque é o amor que afinal de contas, ele abarca tudo. Dentro do amor que todos os círculos estão. É dentro desse amor, que é esse uno, que está todos os outros. Então, quando a gente começa a julgar a religião do outro, julgar a forma do outro falar, a gente está indo contra a criação, contra o Criador. Esse tipo de julgamento, gente, que a gente precisa entender. Quando a gente julga o outro, a gente está julgando o próprio Deus, a própria consciência maior. Quando a gente começa a colocar defeitos e achar defeito no outro. Porque a gente está dizendo que Deus ele não sabe o que faz. Porque faz umas pessoas assim, outras do outro jeito. Então, quando a gente olha para isso e abarca esses 5 ciclos do amor, dentro de um amor maior, é o amor do divino, é a fonte criadora, que nos mantém dentro desse amor. Não é a lei da gravidade que nos segura aqui, é o amor do Criador maior. Nós estamos todos ligados a um todo, somos todos parte do todo. E a gente não tem o direito de excluir uma religião, de excluir uma pessoa porque ela fala errado, ou porque ela está num processo que ela ainda não entendeu. A gente precisa entender se a gente tem um pouco mais de consciência, se a nossa consciência está um pouco mais expandida, a gente tem que ter um pouco mais de disponibilidade. Disponibilidade para a gente olhar para essa pessoa e dizer, ok, de que maneira eu posso contribuir para o teu crescimento? Os 5 ciclos do amor, gente, é simples. 5 ciclos do amor é isso. Viver os 5 ciclos do amor, aplicar isso na nossa vida é que não é fácil. É que não é fácil. Quando a gente começa a olhar para cada parte disso, você fala, nossa, tão simples, né? Mas tão complexo. Pode abrir o microfone para tirar as dúvidas agora. Como fica para vocês até aqui tudo que foi falado, juntando lá com as leis sistêmicas, juntando com o nível de consciência, juntamos com tudo isso, como é que fica? Como é que fica para vocês falar dos 5 ciclos do amor? Ninguém vai falar. Para falar, gente, temos tempo para falar. Na realidade, assim, né, traz muita reflexão, né? Porque a visão, pelo menos falando de mim, né, que eu tinha de muitas coisas, né, esses porquês que foram colocados aí, né, o porquê que a minha infância foi assim, o porquê que eu não tive tais coisas, né, o porquê que a minha vida tomou um direcionamento. Então, foi sempre atrás dos porquês sem resposta. Não havia resposta para esses porquê. Por mais que eu converse com a minha mãe, né, meu pai já é falecido, até mesmo converse com os meus irmãos, cada um tem as suas explicações e a sua visão daquilo que aconteceu, mas nenhum deles conseguiram em nenhum momento abrir, né, a mente e a visão para esse lado que está sendo colocado agora. E nós devemos trabalhar essa questão do entendimento desde lá dos nossos ancestrais, né? Entender todo o nosso processo familiar e no que foi dito hoje na questão desses 5 ciclos do amor, né? Você colocou muito bem aí a questão, tudo bem, a primeira, a segunda, né? Ali, quando você falou da questão lá do primeiro e segundo ciclo, né, que é os pais e a infância, até aí a gente tem alguma base. Agora, quando começa a partir para a questão do mundo, né, do universo, das pessoas, né, do dar e receber, né, porque a gente tem muito esse lance, né, eu estou te dando, mas eu quero alguma coisa.
Por que eu tenho que te dar algo se eu não vou receber algo? Né? Não fica aquele lance de eu estou dispondo do amor para a pessoa, então não tenho que esperar nada em troca. Deixa que o próprio universo se encarrega de me dar esse amor. Né? Então, é algo que traz muita reflexão. Né? E quando envolve o mundo externo, as pessoas e tudo mais, até tem aqui, né? Quando julgamos o outro, estamos julgando a criação de um poder superior. Né? Desde quando eu ia ter essa visão? Né? Que eu estou julgando um semelhante a mim, e da mesma forma eu sou julgado pelas pessoas pelos meus atos. Né? Como que Sim. eu bloqueio essas energias? Isso daí é muita reflexão, muito interessante. Sim. E por isso que o Bert, gente, o Bert ele foi um filósofo, né? O Bert, o que diferencia assim o trabalho da constelação é maravilhoso porque ele junta psicanálise, ele junta diversas terapias, inclusive a fenomenológica e a filosofia, porque o Bert não ficava tirando do nada, era de olhar para aquilo e falar, poxa, como é complicado quando a gente não olha para Deus a gente olha para Deus como um homem, né? A gente aprendeu a olhar Deus através da religião como um homem, como um humano, e que é humano, ó, esse humano, esse Deus aí, ele vai com cajado te punir, te botar no inferno, só que existe uma visão muito mais ampliada sobre isso, porque há um ser em evolução, um ser chamado Terra, um planeta, gente. O planeta Terra é um ser vivo. Ele também evolui com as pessoas que estão dentro dele. Então, se eu evoluo enquanto um olhar para a natureza, um olhar com cuidado para uma planta, planto mais, ao invés de ficar estragando a natureza, eu vou lá e entro dentro desse ciclo que é honrar a criação, que é honrar a vida, é poder tirar da terra aquilo que a terra tem para nos dar, mas devolver para a terra também aquilo de volta. Né? A gente é muito egoísta, a gente coloca asfalto, coloca piso em tudo e a gente não tem mais como suprir da terra, porque a gente tapou tudo, a gente perdeu a conexão com a terra. Então, quando a gente começa a olhar para isso e a gente começa a reclamar do mundo do jeito que ele é a própria humanidade que, numa falta de consciência ampliada, destrói a própria conexão com o divino através de tudo isso, porque a gente se torna pessoas agressivas, a gente se torna pessoas julgadoras, a gente quer ter o nosso pedaço de terra e dane-se o resto, vai se tornando tudo isso. Por quê? Porque nós estamos aqui dentro para uma evolução. E se eu estou aqui para evoluir, eu tenho que entender qual é o caminho que eu vou seguir para a evolução. Porque se Deus me coloca aqui, se o Criador maior me coloca aqui, com uma consciência zerada, quando a gente desce, né? Eu gosto de fazer uma analogia, achei muito engraçada essa historinha. É uma coisa bem para analogia mesmo. Imagina o Criador lá dizendo, ó, agora é tua vez de descer lá para a Terra, tá? Tá vendo? Aí ele escolhe lá o pai que você quer, porque você precisa ter uma experiência, eu quero aquele ali, porque aquele lá tem tudo que eu preciso para eu poder aprender. Aí lá vem. Aí você desce no grande tobogã. Imagina a consciência descendo no grande tobogã, chegar lá embaixo, aí Deus fala assim, ó, só esqueci de te falar que você vai perder a tua consciência, tá? Aí você encarna na mãe, entra dentro do espírito, né, dentro do corpinho, desce aquele bebezinho, esquece tudo que sabia e que vem fazer, e aí vai ter que despertar essa essência novamente. Aí entra aqui dentro de um planeta onde tem maldade para tudo quanto é lado, você já nasce tomando pancada, dentro do nariz, limpa o nariz, colírio no olho, tapa na bunda, limpar a pele, a criança já tem toda aquela invasão, aí ela já vai criando um mecanismo de defesa ali, né? Ali ela já cria mais mecanismo de defesa, dentro da barriga da mãe já está ali entendendo que o mundo já não é tão legalzinho assim, e a gente vem crescendo, 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 aí chega uma hora que a gente começa a olhar para a nossa vida e fala, nossa, eu não sabia disso. Ah, eu não sabia daquilo. Então, eu começo a expandir. Quando eu expando, é como se tirasse de uma hora para outra uma névoa dos meus olhos. E aí eu começo a ver. Olha que coisa interessante, eu vejo a vida com olhos, com uma consciência expandida, que é o que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente aprende, por exemplo, sobre os 5 ciclos do amor, você fala, cara, por que eu julgo? Na hora que você for num lugar que você vai ver alguém fazendo alguma coisa que você fala,
que fulano faz aquilo? Não está vendo tá errado? Aí até quando aí você fala, não, peraí, eu estou num processo evolutivo, eu estou num degrau. E no degrau que eu estou, eu consigo olhar a pessoa daqui, mas eu não olho para lá, para baixo, com soberba. Eu olho dizendo, poxa, eu já tive nesse degrau de baixo, eu fiz o que ela fez, eu já fiz tudo isso. Então, o que eu posso fazer? Fulano, te dou a minha mão. Você quer subir? Aí a pessoa, me deixa aqui, não quero saber. Tá, tudo bem, vou continuar, tá? Vou continuar subindo aqui, você fica aí, tá tudo bem. Você entende? É respeitar o degrau que o outro tá. Sem querer impor, sem querer puxar. Sabe aquilo? Vem, vem, eu não vou sair daqui enquanto você não vier pro degrau que eu tô. Adianta. Não adianta você forçar, você pode dizer, olha, fulano, no degrau que eu estou, o meu nível de consciência aqui, eu já consegui enxergar algumas coisas que talvez daí de baixo você não está conseguindo. Não, eu estou conseguindo ver um pouquinho além. Vem comigo, percebe? É olhar com compaixão, é olhar com amorosidade, mas também respeitando que o outro não vai, ele vai precisar, às vezes, cair, levantar, até ele entender que, eu preciso subir para o próximo degrau, não adianta eu querer ficar aqui, que a vida vai dar um jeito de levar ele para o próximo degrau. Então, a gente precisa entender por esse lado a vida. Aí a gente deixa de julgar, a gente deixa de criticar, a gente começa a olhar para o nosso pai com compaixão e falar, cara, era o que ele sabia, era o que ele sabia. E ele ser assim provocou em mim um desejo de ser diferente, mas eu só consigo ser melhor, não melhor que ele, tá? Melhor como pai, como mãe, porque lá na minha infância eu passei um perrengue. Então hoje eu consigo me tornar um ser humano melhor por um modelo daquilo que eu vi, tá? Fala, Karen. Di, eu estou aqui no porquê aqui, né? Olha só, o que o Bert Hellinger fala a respeito, né? No primeiro ciclo do amor, quando, por exemplo, existe uma concepção que foi por estupro, não existiu amor ali, né? E que aí eu fiquei pensando aqui, né? E que esse relacionamento veio para um curar o sistema do outro. O que ele explica a respeito disso? Então, tem o livro do Bert, eu acho que não sei se é nesse mesmo Lugar para os Excluídos, ou é não estou lembrada se é em qual deles que está, ele fala sobre os abusos, e o Bert foi muito criticado. Vocês vão ler, eu vou mandar o PDF, quero que vocês leiam. O Bert, dentro desse livro que ele tem, o Autobiografia, ele fala sobre isso. Não importa, olha só como é forte isso, não importa a forma que a vida chegou, não importa de que maneira a vida chegou, no momento da concepção, não é o amor sentido no coração, mas é o amor pela vida, é a vida, é a junção do espermatozoide com o óvulo, é a maior demonstração de amor. O amor é a união dos dois, do espermatozoide e do óvulo. Não o carinho, o afeto, o abraço, o beijo, ou o bem-querer que um teve pelo outro. A própria vida, quando ela se dá, é a maior demonstração do amor, da criação por nós. E aí não importa se ela veio por um abuso, se ela veio por um estupro, se ela veio pela forma que veio. Por quê? Se a gente expandir um pouco mais a consciência, porque aí a gente vai ter que expandir um pouco para além do quinto ciclo. Lembra que é a criação, tudo existe por um motivo. A gente aprendeu numa religião de um jeito. Então, para a gente tirar o que foi impresso, tatuado pelo conceito da religião, a gente precisa limpar muitas crenças para a gente expandir e olhar para além. Né? Se eu olhar para além, o porquê que aquela pessoa precisou nascer através de um abuso, e a gente não tem a explicação neste nível de consciência tão limitada que nós temos. Eu vou contar para vocês, um pouquinho, um pedacinho que fala sobre isso.
Vocês já sabem da minha história, né? Meu bisavô, ele tinha esse comportamento, existia a pedofilia, existia o abuso sexual dentro, eu não sei de onde veio, não tenho como descobrir, não tenho ninguém vivo da família para que eu possa descobrir, mas a gente, começando a investigar, a gente entende alguns tipos de comportamento que tinha, e às vezes o menino foi abusado pela própria mãe, tá? Não estou dizendo que é o caso do meu bisavô, mas pode ser que ele pode ser abusado por uma própria mãe. Ele pode ter tido uma sexualidade muito precoce, que existiam... Gente, a gente sabe que existem diversos tipos de cultura. Quando o menino ele começa a ter a primeira ereção, é uma mulher mais velha que vai lá e inicia o menino no sexo. Em culturas, isso pode ser compreendido pela criança como um abuso, uma dor numa penetração de uma criança, um menino, porque a gente não pode olhar achando que a cultura ela só vem da nossa cultura. Vem diversas coisas. Então, imagine que dentro, com esse homem trazendo uma informação, desse tipo de reprodução. Então, meu bisavô, por parte de mãe, ele teve as filhas, eu não sei nem quantos no total de filhos ele teve, eu não sei se foi 7, se foi 9, eu só sei que a filha caçula do meu avô, do meu bisavô, ele teve uma filha com ela. A filha dela é viva, a vida dela só veio porque aconteceu isso, entende? Então, esta família só pôde... Por isso, gente, que a constelação ela não tem julgamento. Quando a gente não acessa o 5º ciclo do amor, a gente volta lá para o julgamento. Quando a gente olha e fala, tá tudo certo, do jeito que é, porque foi desse jeito que a vida se fez, eu consigo integrar dentro de mim, que ok, tá tudo certo dentro da minha família. A última filha do meu bisavô, a irmã da minha avó, ela teve uma filha. O pai abusou dela e ela teve um filho. E essa menina nasceu. E essa menina é uma mulher hoje que deve estar com 70 anos, é a idade bem próxima da minha mãe, prima da minha mãe, e ela teve filhos também, e ela teve netos. E as coisas aconteceram. Isso vai para além, sim, Karen, da nossa compreensão por causa do julgamento. Porque a gente julga, porque a gente tem um padrão de que a gente encontrou que isso é o certo, só que a vida ela veio por diversos lugares e que a gente não consegue ter essa compreensão. E se aí eu falar, mas isso aí não é certo, eu estou indo contra a criação, porque se isso existe dentro do maior, dentro do todo, que está em tudo, e o todo permite isso, então quem somos nós para julgar esse tipo de coisa? A gente precisa fazer o quê? Eu concordo que a vida ela é assim, é difícil de compreensão porque esbarra num julgamento, numa moral, e aí a gente não consegue compreender. E aí o que a gente precisa fazer? Eu concordo com a vida que veio desse jeito, não sei porquê e não preciso entrar dentro de processos assim, porque senão, onde a gente desemboca? A gente desemboca na compensação. Entendeu? Por julgar, por exclusão, a gente se emaranha e aí a gente não libera a vida, né? Lá atrás, na minha infância, eu ouvia isso, eu falava que coisa. Então a gente aprendeu a julgar com a minha mãe, com todo mundo ali falando e tal, onde já se viu. Então ele era um homem excluído, ninguém falava dele. Eu falo muito dele. Eu falo do meu bisavô, eu falo com orgulho, é meu bisavô. Nossa, mas você fala com orgulho do seu bisavô que abusou da filha dele? Eu não estou trazendo em mérito isso, eu estou trazendo que a vida ela aconteceu além de tudo isso, entendeu? Então, isso é o 5º ciclo do amor, é quando eu consigo olhar para a humanidade e dizer, poxa, já existiu épocas em que índias eram laçadas por alguém e era tratada como bicho. Era trazida para dentro de uma casa, servia ali como uma mulher que procriava. É um abuso, é um estupro, é um abuso, mas se não fosse isso, não estaríamos aqui, talvez? Dentro lá dos escravos, os escravos vieram de lá da África, vieram para cá. Se não fosse tudo isso, não existiríamos hoje. Então, a gente precisa olhar a vida
teve tudo isso. Eu concordo dizendo que eu aprovo, não é uma concordância de aprovação, porque quando eu entro na aprovação, eu entro no julgamento. Então, é um concordar de foi assim. Teve que ser assim. Não foi de outro jeito.